pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, filho e filha amados do Senhor, que nós estamos aqui nesse terceiro dia, reunidos, dizendo: vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo e nos transforma, vem Espírito Santo e nos renova. Nós não nos cansamos de dizer: vem Espírito Santo, porque é a nossa alegria, é a sede da nossa alma. Nós temos sede de Deus, e quanto mais nós pedimos e clamamos, mais o Senhor nos dá vontade de pedir e de clamar o Espírito Santo. E é com muita alegria que nós nos reunimos no dia do Senhor, esse dia em que nós celebramos a ascensão do Senhor, que nós somos convidados a olhar para o céu, aonde o Senhor subiu aos céus, né? Aonde ele foi ali diante dos olhos dos discípulos, subindo. E nós somos convidados a buscar as coisas do alto. Muitas vezes durante a nossa vida, durante os acontecimentos, durante ali o nosso trabalho, o nosso dia a dia, os afazeres que nós temos, nós esquecemos de buscar as coisas do alto. E você pode estar se perguntando assim: mas quando eu busco essas coisas do alto? Quando nós fazemos um momento de oração, quando nós lemos a palavra de Deus, ou até mesmo quando nós fazemos uma caridade, quando nós amamos aqueles que estão próximos a nós, a nossa família, os nossos irmãos, quando nós estendemos o nosso braço para ajudar, né? Nós estamos buscando essas coisas do alto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável a Deus, tudo aquilo que nosso Senhor pediu que fosse feito por mim e por você, né? Que seja bom e agradável ao Senhor, né? Nós estamos buscando essas coisas do alto. E o Senhor nos convida a nos fazer essa reflexão durante esse dia. Porque muitas vezes nós esquecemos de buscar essas coisas do alto e buscamos só as coisas daqui de baixo, as coisas da terra. E nos esquecemos daquilo que nós realmente somos, que nós somos cidadãos do alto, que nós somos cidadãos do céu. Essa é a verdade. E por isso é necessário que nós peçamos o Espírito Santo, porque o Papa Leão XIII já vai dizer: o Espírito Santo é a alma da igreja. E o Espírito Santo, sendo a alma da igreja, é ele que dá a engrenagem, é ele que nos recorda, é ele que nos faz lembrar de quem nós realmente somos, do que nós devemos fazer, do que nós devemos buscar. Por isso é necessário pedir o Espírito Santo, porque além de ser a alma da igreja, nós, como corpo místico do Senhor, ele é a nossa alma, a alma da nossa alma. É ele que dá vida, é ele que dá sentido, é ele que traz alegria, que traz a paz, que traz o amor. Ele é o amor do Pai e do Filho. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que é uma pessoa, o Espírito Santo. O amor de Jesus e o amor do Pai chama-se Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido a ir tomando o seu livrinho aí em suas mãos, para que nós possamos meditar esse terceiro dia da novena, onde o Senhor nos convida a olhar para o alto e nos envia também em missão. Nós temos como tema o terceiro dia: sereis minhas testemunhas. Vamos dar início? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo é o dom de Cristo ressuscitado e exaltado à direita do Pai. Ele é o poder de Deus habitando e agindo nessa terra, tornando possível todas as promessas que estão contidas na palavra. O Senhor Jesus nos prometeu que Ele seria nossa fortaleza, a fim de testemunharmos seu nome a todas as nações. Quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós nos deparamos diante de uma dificuldade, de um obstáculo, diante de um problema que nós humanamente não conseguimos resolver, você certamente, se fazer memória aí durante a sua vida, você vai ver que em vários momentos da sua vida, se não em todos, você se deparou com algo impossível de ser realizado humanamente.
E claramente nós vimos a mão do Senhor vir sobre nós. Nós vimos uma força dentro de nós que não era nossa, que vinha do Espírito Santo de Deus, nos encorajando a fazer aquilo que nós não tínhamos coragem de fazer, nos dando força para fazer aquilo que nós não tínhamos força para fazer, colocando em nosso coração muitas vezes o amor e nos lembrando de como nós deveríamos nos comportar e agir perante os irmãos, perante a tantas ofensas, perante a tantas dificuldades que nós temos enfrentado. Eu, quando faço memória sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que eu já vivi, eu vejo claramente a ação do Espírito Santo, me movendo e me tirando da onde eu estava, na paralisia, no escondimento, e me impulsionando. Porque, veja bem, a força de Deus, ela se manifesta na nossa fraqueza. E Deus, ele tem uma metodologia incrível para trabalhar. A palavra dele vai dizer que ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Porque, veja bem, é para que todos vejam. Assim como ele escolhe homens fracos, ele capacita esses homens fracos para que sejam testemunhas dele. Para que façam ali coisas que humanamente é impossível. Para que todos vejam que é o Senhor quem age, é Ele quem faz, não somos nós. A ação é dele, a glória é dele, o domínio pertence a Ele. Porque, veja bem, humanamente nós não somos capazes de realizar nada de bom. Vai dizer a beata Helena Guerra, sem a ação poderosa do Espírito Santo. Temos comprovado em nossa vida que o Espírito Santo sustenta e fortalece o testemunho de Jesus. Esse é o grande propósito de Pentecostes, que tenhamos força do alto para anunciar Jesus Cristo em toda a terra. O Papa Francisco tem nos lembrado que se Pentecostes significa perseverar em oração, também significa abrir as portas e proclamar a todos o Evangelho. Assim ele nos fala. A evangelização obedece ao mandamento missionário de Jesus. Ide, pois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Nestes versículos aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares, para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. Naquele ide de Jesus estão presentes os cenários e desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. E hoje todos somos chamados a essa nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar essa chamada. Sair da própria comodidade é ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Rezemos todos juntos. Senhor Jesus Cristo, desejamos corresponder ao grande mandamento missionário, ide. Foi para obedecê-lo que nos destes o Espírito Santo. Pedimos perdão, como cristãos e como comunidade, pelas vezes em que nos deixamos vencer pelo desânimo ou pelo comodismo. Hoje, renovamos nosso propósito de sermos instrumentos nas tuas mãos, que se cumpra em nós o grande propósito de Pentecostes, cristãos cheios do Espírito Santo, incendiando o mundo com o poder transformador da palavra de Deus. Ouçamos agora um trecho de Atos dos Apóstolos que nos fala um novo derramar do Espírito Santo sobre a Igreja, para capacitá-la para novos desafios de evangelização. Toma aí a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
versículos de 23 a 31. Ela vai nos dizer assim: logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e encontraram contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Por meio do Espírito Santo disseste, através do teu servo Davi, nosso pai, porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tempos de provação podem se tornar oportunidade para um novo revestimento do poder do Espírito. Assim foi na igreja primitiva. Assim pode ser conosco ainda hoje. Rezemos juntos todos. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Todas as situações de crise, provações e perseguições que temos vivido, não queremos que elas se tornem motivo para desânimo, mas para um novo Pentecostes em nossa vida. Dá-nos hoje o Teu Espírito e intrepidez para anunciar o Evangelho, que nas nossas fraquezas o Senhor manifeste a sua força. Amém. Eu te convido nessa hora a chamar os seus familiares, as pessoas que estão próximas aí a você, que moram com você na sua casa, para que nós possamos fazer um momento de oração, um momento de clamor pedindo o Espírito Santo nesse dia sobre nós, sobre nossas vidas. Que você possa tocar essa pessoa, colocar a mão no ombro, na cabeça, se ela estiver próxima de você, se você estiver sozinho em casa, o Senhor está com você e peça a Ele que Ele visite também os seus no ambiente de trabalho, onde quer que eles estejam. O importante é que a graça de Deus vai ser derramada. Não importa a distância, não importa o lugar. O Senhor, Ele adentra nos nossos corações. Ele alcança qualquer pessoa. Basta que eu e que você levantemos os nossos braços e assim como disse a palavra que nós acabamos de ler, que nós peçamos ao Pai em nome de Jesus, porque o nosso Senhor disse que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai, no nome dEle, em concórdia, em união, aconteceria o milagre, seria concedido a nós. Por isso, nessa hora, pela ação do Espírito Santo, reunidos aqui em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que você possa levantar os seus braços e já ir tocando nas pessoas ao seu lado, essas mãos ungidas que você tem, pelo batismo você é templo, é morada do Espírito Santo. Então começa a liberar palavras de bênção sobre os seus,
sobre os seus familiares, sobre a sua vida. Vai abençoando a vida de cada um aí que se encontra na sua casa e vai pedindo a força do Espírito Santo sobre a sua família. A família que é tão atacada nesse tempo. Nós que temos 1001 desafios para enfrentar nesse tempo, mas que com a força do Espírito Santo, com a força do alto, nós iremos vencer todos esses desafios em nome de Jesus, porque à nossa frente vai um Deus vitorioso, vai um Deus poderoso, que nunca perdeu e nem nunca vai perder uma batalha. Ou seja, Ele é invencível. Vai dizendo, vem Espírito Santo sobre essa casa, vem Espírito Santo e transforma a minha casa num cenáculo de oração, num cenáculo de transformação, aonde o Espírito Santo tem total liberdade para agir e para fazer o que quiser. Vai liberando, meu irmão e minha irmã, a autoridade que Deus te deu nessa hora e vai chamando o Senhor para junto de você, vai chamando a manifestação de Deus para dentro da sua casa, vai desejando esse mover do Senhor sobre sua vida nessa hora e sobre as nossas vidas. Que nós nessa hora sejamos cheios do Espírito Santo, que nós nessa hora sejamos tomados pelo poder do Espírito Santo e que o Senhor venha tirando do nosso interior todo medo, toda fraqueza, toda tibieza, todo abatimento espiritual, que nessa hora, em nome de Jesus, nós possamos nos levantar como verdadeiros discípulos do Senhor, cheios da autoridade do Senhor, para que os milagres, as curas, os prodígios aconteçam, para que os sinais a partir de hoje nos acompanhem, porque nós somos enviados pelo Senhor nesse dia de hoje. Assim como Ele subiu, Ele derrama do céu um poderoso avivamento sobre as nossas vidas. Por isso nós recebemos nessa hora essa graça, esse fortalecimento que vem do Senhor, que nos unge, que nos robustece, que nos faz homens e mulheres de Pentecostes, pessoas com coragem, pessoas destemidas, pessoas que não têm medo de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa e Ele age poderosamente no nosso meio, transformando a nossa visão, transformando a nossa mentalidade, realizando em nós uma verdadeira metanoia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que Ele está realizando nesse dia de hoje. Bendito seja a intercessão da Virgem Maria nesse cenáculo, onde todos nós estamos reunidos, recebendo essa graça, recebendo essa bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor. Rezemos juntos um Pai Nosso, selando esse momento de oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ao final do nosso encontro de hoje, fazemos o propósito de estar atentos aos apelos que o Espírito Santo pode nos fazer para levarmos o Evangelho a alguém. De hoje até amanhã, vamos buscar compartilhar a palavra de Deus com ao menos uma pessoa que o Senhor vai colocar perto de nós. Será nosso compromisso ser igreja em saída, como nos pediu o Papa Francisco. Rezemos juntos. Que o Espírito Santo do Senhor nos sustente em nossa missão, para que se cumpra em nós o propósito de Pentecostes, cristãos cheios do Espírito Santo, para incendiar o mundo com o poder da palavra de Deus. Amém? Bendito seja Deus, fogo de Deus sobre a sua vida, fogo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, aquecendo o coração de cada homem e mulher que está escutando essa live, esse momento de oração ou que vai escutar. Que o Espírito Santo possa te tomar por inteiro, meu irmão e minha irmã, e fazer de mim e de você pessoas que desejam, que têm sede de Deus, que anseiam pela manifestação do Senhor. Amém? E se prepara aí para o dia de amanhã, para o 4º dia dessa novena, que será poderoso. Amém? O 4º dia, como tema, nós teremos o dia de amanhã. Perseveravam unânimes em oração. Se prepara aí, para o que Deus vai fazer
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Até amanhã. Fiquem com Deus e com o fogo do Espírito Santo.